Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de literatura. Sim, nós vamos hoje entrar na apostila de número 3. Lá no capítulo 11, na página 513, nós temos o seguinte tema: Crônicas do Descobrimento. Bom, para a gente entrar nesse assunto, primeiro eu preciso relembrar a vocês o que é uma crônica. Obviamente vocês já aprenderam isso nas aulas de redação. Crônica, a gente sabe que trata-se daqueles textos de caráter narrativo. Então, ele tem os elementos essenciais da narrativa e ele se diferencia, a crônica, se diferencia das demais narrativas. Por quê? Porque a crônica, ela tem um compromisso com a realidade. E esse compromisso com a realidade, ele vem agregado ao caráter de reflexão. Geralmente, hoje, quando se escreve uma crônica, espera-se que por meio desse texto o leitor pare para pensar, para refletir ou para elaborar os pensamentos dele a respeito daquele assunto ou daquele fato, daquele acontecimento, daquele exemplo, não importa. E o interessante da crônica é que ela é tão flexível que se pode usar todo e qualquer elemento do real para compor uma crônica. Por exemplo, imagina que tem um senhor idoso sentado na praça alimentando os pombos. E aí eu tô sentada lá também esperando alguém, alguma coisa, e observo a ingenuidade desse senhor idoso, a bondade dele ao cuidar dos pombinhos. E eu começo a compor na minha mente um texto reflexivo sobre esse assunto. Depois de fazer isso, eu vou para minha casa, Eu venho para minha casa e aí eu componho um texto, eu faço uma crônica sobre isso, uma reflexão sobre o quanto o ser humano pode ser grandioso com pequenas ações, e aí eu vou preenchendo meu texto. Considerando que esse é um assunto da realidade, é uma coisa do dia a dia, que talvez outra pessoa não tenha parado para pensar, mas eu consegui ampliar uma reflexão sobre esse assunto, a composição desse meu texto é aquilo que a gente chama de crônica. A gente tem as crônicas jornalísticas, por exemplo, que são aquelas que giram em torno da notícia, tem por objetivo informar. Tem as crônicas humorísticas, tem por objetivo entreter as pessoas, fazê-las rir, fazê-las ficarem contentes, e tal. Fazê-las sentirem graça. E só que antes de chegar ao modelo de crônica, aos modelos, porque tem vários de crônicas que nós temos hoje, a gente precisa parar para entender quando foi que esse gênero textual nasceu e como foi que aconteceu. Bom, lá em Portugal, especificamente, no ano de 1434, as primeiras crônicas começaram a surgir. Fernão Lopes, que era um escritor da época, ele foi nomeado cronista-mor do reino pelo rei Dom Duarte. E aí ele se tornou, na língua portuguesa, o primeiro cronista. Então ele tinha um ofício, esse ofício foi designado a ele. Então ele tinha uma responsabilidade, periodicamente, em entregar um texto pro Dom Duarte, que era o rei da época, E aí, à medida que Portugal foi fazendo suas navegações, as suas explorações, o que foi acontecendo? Crônicas foram escritas. Por quê? Porque eram relatos do dia a dia, das navegações, eram relatos da história de Portugal. Porque quando fala das crônicas do descobrimento, a gente está falando de como foi descobrir o gênero textual crônica e do que ele falava. Na época, falava de tudo que acontecia ao redor de Portugal. Tinha as crônicas históricas que contavam a linhagem dos reis, E tal, essas coisas. E aí, a partir das grandes navegações, e principalmente ao longo do século XIX, o cronista cada vez menos explorava essas questões históricas. À medida que foi fazendo grandes navegações, grandes explorações e tal, a crônica ela foi perdendo esse caráter histórico e ganhando um novo caráter. Ela foi, por exemplo, se aproximando mais do gênero da crônica jornalística, por exemplo. Por quê? Porque ela começou os textos começaram a ser compostos com o objetivo de informar o leitor. E aí, com base nessa informação, as crônicas foram sendo construídas.
Então, aquelas crônicas que começaram em 1434, que contava a história de Portugal, dos reis e tal, passou a contar como eram os dias nas navegações, as grandes descobertas e por aí vai. Até que a gente chega lá no ano de 1500, por exemplo, quando o Brasil é descoberto, e essas crônicas são consideradas crônicas de descoberta, por quê? Porque o cronista girava em torno, né, a temática dele era em torno do que Portugal estava descobrindo com as suas grandes navegações. Então, quando descobriu o Brasil, isso foi um tema abrangente para fazer crônicas, várias, inclusive. E aí, como a gente está falando de um português lá de 1500, a gente vai chegar a esse texto, a essas crônicas, percebendo ali o uso daquilo que a gente chama de um português arcaico, que é o português bem antigo, muito enraizado ainda com o latim, muito influenciado pelo português de Portugal, que é o que chega aqui no Brasil. E aí essa mistura toda faz com que a linguagem das crônicas lá de 1500 seja um português mais arcaico que a gente possa imaginar, tá bom? E aí, depois que o Brasil foi achado, descoberto, ficou disponível para domínio público 23 escritos que incluíam as instruções do Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral. E aí eram pessoas importantíssimas e eles tinham seus relatos, suas composições também a respeito do que estava acontecendo ali, e isso era chamado de crônica. Bom, isso tudo está na apostila. É interessante que a apostila traz ali, no Contextualizando, o exemplo das Crônicas de Nárnia, que é um best-seller, que depois virou filmes, né? E aí, o que acontece? É interessante que se a gente parar para analisar as características de uma crônica e as características, por exemplo, das Crônicas de Nárnia, a gente vai perceber que uma não se encaixa na outra, embora as duas tenham o mesmo nome. E onde está o contraste, ou o que faz com que ambas não se encaixem? Bom, embora as duas chamem crônicas, na tipologia do Crônicas de Nárnia está se referindo à cronologia de tempo e não à cronologia do real. Tanto é que nas Crônicas de Nárnia, o que aparece ali? Inúmeros elementos do imaginário. As Crônicas de Nárnia estão mais próximas dos contos fantasiosos, que é um outro estilo de narrativa, do que das crônicas reais, que é as crônicas que a gente lê, que a gente lida no dia a dia, tá bom? Aí, então como assim, cara? Se não tem nada a ver com crônica, por que chama Crônicas de Nárnia? Porque crônicas vem de cronologia, de tempo, e Crônicas de Nárnia gira em torno disso, da cronologia, no campo do imaginário, no campo do conto fantasioso. No conto fantasioso cabe tudo, cabe unicórnio no conto fantasioso. E na crônica só cabe cavalo, porque é cavalo que tem na vida real. Entenderam a diferença? Então, crônica é pegar um elemento do dia a dia, uma coisa simples, e transformar essa coisa simples em uma reflexão ou em uma possível discussão, uma temática que faça com que o leitor se envolva. Isso é uma crônica, certo? Uma crônica de hoje. E um conto fantasioso é uma narrativa que permite imaginar o que quiser, como quiser. Por isso chama conto fantasioso, tá bom? Então, crônica real. Outro, conto fantasioso, imaginário, delírio, o que eu quiser, tá bom? E as crônicas do descobrimento, sempre que vocês ouvirem falar disso, é para vocês pararem e pensar em quando surgiu as crônicas e qual foi a primeira intenção. A intenção primária das crônicas era história. Era escrever a história de Portugal. Por meio da escrita dessa história de Portugal, as crônicas foram evoluindo e chegaram aos modelos de crônicas que nós temos hoje, tá bom? Só que o que eu quero que vocês façam? Por gentileza, que vocês façam a leitura do capítulo 11 todinho. Tudo isso que eu falei para vocês está aqui nesse capítulo.
e que façam os exercícios a seguir do 1 ao 10, para que na próxima aula eu possa corrigi-los. E depois a gente vai entrar no quinhentismo, primeira manifestação artística em que o Brasil vai querer participar, mas isso é história para outra aula, tá bom? No mais é isso. Beijos de luz. Qualquer dúvida, sabem como e onde me encontrar. Tchau, tchau.